Olá pessoal, aqui é o Danilo. Eu desejo a todos a paz de Deus. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente, interaja. No vídeo de hoje eu quero estar trazendo um assunto do momento a respeito daquelas pessoas que se desassociam das denominações religiosas, os ditos desigrejados. E as pessoas elas têm recebido esse título por estar desassociando ali de uma denominação, né? E a base para essa classificação se encontra em Hebreus 10, tá? Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Geralmente as pessoas citam esse versículo sem ao menos ter lido o livro de Hebreus, que tem como foco fazer uma comparação entre a lei e a graça, mostrando a superioridade da graça. Então, para entender de que congregação o autor de Hebreus está falando, a gente vai precisar recorrer aos originais, ok? Bom, eu estou aqui com a palavra epsinagogue, que é a congregação dita ali em Hebreus 25, no original, que significa um ajuntamento do alto, um ajuntamento espiritual, tá? Pode ver que eu coloquei o ep com uma cor diferente para que você possa diferenciar, porque esse prefixo ep é justamente aquilo que indica se tratar de uma congregação, de um ajuntamento do alto, de algo realmente espiritual, tá? Por exemplo, a palavra que é muito conhecida aí no meio cristão, epifania, que pode ser compreendida quando alguém ela tem uma inspiração divina. O ep significa justamente que veio do alto, né? Que veio do além. E aqui ele faz a mesma função. Se tivesse escrito só sinagogue, que obviamente significa uma sinagoga, então poderíamos compreender essa reunião como uma reunião física, literal, que costumamos fazer, né? Mas trata de uma epissinagoga, uma reunião do alto. E aqui embaixo eu fiz questão de também citar 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, onde também é usada essa palavra para se referir à nossa reunião com Cristo na ocasião da sua vinda. Porque essa reunião é óbvio que é uma reunião espiritual, tá bom? Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, tá? Tanto é que, na ocasião da vinda de Jesus Cristo, as pessoas serão recolhidas no mundo todo, tá bom? Quando alguém se converte no Japão, na Inglaterra, ela se converte ao Evangelho de Jesus, elas passam a fazer parte de um mesmo corpo espiritual, tá bom? E é isso que se compreende como igreja, tá? Algo espiritual que também pode se manifestar ali em uma congregação física, tá? Não vejo problema nenhum, mas não é isso essencialmente, tá bom? E eu também ali deixei lá embaixo Hebreus 2, versículo 12, onde é dito, né, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E congregação nesse caso, pode ver que não está escrito com epsinagogue, mas com eclésia, tá? E a tradução simplesmente colocou como se fosse a mesma coisa, tá?
Eclésia pode significar ali os chamados para fora, ou um ajuntamento, seja de cristãos ou não. Em vários momentos ali, quando vai se referir à igreja no Novo Testamento, o termo eclésia é usado, né? Muitas das vezes o termo santos é usado para se referir à igreja nas cartas de Paulo. E nesse caso aqui, tanto no livro de Hebreus como no livro de Tessalonicenses, está sendo usado o termo epsinagogue, que obviamente não significa um ajuntamento físico, mas um ajuntamento do alto, ok? Bom, dado o entendimento da palavra congregação no original, se tratando aqui não de uma congregação física, mas um ajuntamento do alto, do qual se refere todo o corpo, do que chamando de igreja, eu vou dar também aqui uma revisão no livro de Hebreus, só para ficar mais fácil de compreender o seu real objetivo, ok? Porque a todo momento o livro de Hebreus, ele quer mostrar a superioridade da graça com relação à lei, porque muitos judeus que se convertiam a Jesus Cristo começaram a voltar às velhas práticas. Hebreus 1, versículo 1. Antigamente, Deus falava muitas das vezes, né, pelos profetas, e nesses últimos dias, ele falou pelo Filho, tá? Dizendo que, através de Jesus, eles tinham ali a própria voz de Deus falando com eles, da mesma maneira que antigamente os profetas falavam. E em Hebreus, capítulo 2, versículo 17, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, Jesus Cristo, semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, supremo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo, né? Antes se expiava pecados por sacrifícios animais, agora o próprio Cristo, sumo sacerdote, foi feito para expiar os pecados do povo. Então, em Hebreus, capítulo 3, versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, tá? Ou seja, a glória de Jesus é muito maior do que a de Moisés, que deu a lei ao povo hebreu. Aqui no capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo não pecou, diferente ali do sacerdote da linhagem levítica. Agora aqui em Hebreus 5, versículo 6, como diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Jesus, o Filho, tá? A questão de Melquisedeque, porque em dado momento, ali no contexto da vida de Abraão, ele teve um encontro com Melquisedeque, que era um sacerdote por essência. Ainda não existia o sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico veio de Abraão, tá? Mas em dado momento, Abraão reconheceu a superioridade de Melquisedeque. E o próprio Abraão é pai do sacerdócio levítico, tá? Então o que significa? Que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio levítico, que ficava encarregado das leis. Então, mais uma vez, a gente tem esse contraste entre lei e graça. Então, vamos aqui para o capítulo 6 de Hebreus, versículo 20, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7, versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Ou seja, o sacerdócio de Cristo
necessariamente faz com que se mude a lei antiga do Antigo Testamento. E aqui em Hebreus 8, versículo 13, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro, mais uma vez, a graça superior à lei. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, que era o sacrifício dos animais, né? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, diferente do sacerdócio levítico, que era um santuário totalmente terreno e feito por mãos humanas. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, finalmente, a gente chega em Hebreus 10, versículo 11. Todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas das vezes o sacrifício que nunca podem tirar os pecados. Então, eles tinham que ficar repetindo, né? Porque o povo sempre pecava, então era necessário sempre estar fazendo sacrifício. Mas este, agora aqui, se referindo a Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então a gente chega aqui em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação. Não faz sentido, tá? Com a tradução, porque o original é essa congregação do alto, tá bom? É esse corpo espiritual que conhecemos como igreja. O que estava acontecendo aqui? Pessoas se convertiam, os judeus se convertiam, mas a cultura e os costumes falavam mais altos e eles voltavam. Então, daí o propósito da carta de Hebreus é um chamado aos hebreus a voltar para a graça, porque somente por meio de Jesus Cristo é possível estar incluído nessa congregação, tá? Nesse templo que ele não é feito por mãos humanas, mas é o templo que engloba todos aqueles que se dispõem a seguir o evangelho de Jesus Cristo. O ato de congregar, ele deve ou não acontecer? Eu entendo que o maior problema está na imposição, tá? Quando o ato de congregar é colocado como algo essencial, sendo que o foco do evangelho de Jesus é no discipulado, é na prática, tá? É na mudança de vida. Então, o fator congregação, eu entendo que ele pode ser um auxílio, tá? Ele pode ajudar aquelas pessoas de menos conhecimento, aquelas pessoas que têm mais dificuldade, tá? Mas nunca deve ser colocada como um fator essencial, tá bom? É importante também considerar que naquela época não se tinha uma Bíblia, não se tinha um Novo Testamento para ler, tinha ali as cartas de Paulo naquele tempo, mas nem todo mundo possuía a habilidade da leitura. Então, a congregação era a maior mídia disponível para a propagação do evangelho. E hoje em dia eu entendo que temos acesso, que temos recursos, então não se pode de forma nenhuma colocar o ato de congregar por congregar como fator essencial. Mas lembrando, congregar pode ser muito bom se tivermos falando de uma boa congregação, tá? O que não tem sido o caso dos dias de hoje. Mas nem todo mundo vai desenvolver a vocação do evangelho por meio da congregação. Eu poderia dar, inclusive, exemplos bíblicos. O próprio Noé, o homem segundo o coração de Deus, né? A sua família foi salva juntamente com ele, não se ouve falar que ele congregou em lugar nenhum, tá bom? O próprio profeta Daniel, que o seu lugar de maior intimidade com Deus era o seu próprio quarto.
E poderia também falar do próprio João Batista, que o próprio Jesus disse que entre os nascidos de mulher, aquele era o maior. Não se ouve falar em lugar nenhum que esse João Batista, o Nazireu, que ele congregava, né? Mas ele batizava. E se pensarmos também naquela pessoa que mora em um país onde não é permitido a manifestação religiosa diferente da já imposta, como a pessoa poderia exercer o ato de congregar? Ela não poderia, mas o que não significa que ela não poderia exercer o evangelho. Não tem nenhuma intenção de fazer você mudar de ideia, fazer você deixar de congregar. Minha única intenção com esse vídeo é te informar. Cabe a você decidir se a sua igreja ela tem pregado verdades bíblicas ou se trata ali de dogma, se trata de manipulação. Infelizmente, existem pessoas com mais de 30 anos de conversão que só conheceram a Bíblia por meio do seu pastor, tá? E essas pessoas acreditam que o ato de congregar, de estar em algum lugar, tem agradado a Deus. Mas, na verdade, o evangelho ele tem que fazer diferença na vida. E o ato de congregar ele pode auxiliar a pessoa a viver os ensinamentos de Cristo, como pode também atrapalhar, como tem acontecido. Tem se misturado a lei com a graça. É como você tentar misturar água com óleo. Não há mistura, mas isso tem sido feito com a intenção de manipular. Então é isso. Eu agradeço você que ficou até o final. Se possível, se inscreva, deixe seu comentário, curta o conteúdo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.